Deus meu, louvor, não te cales, porque a boca do ímpio é a boca do fraudulento. Estão abertas contra mim e têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercam com palavras odiosas e pelejam contra mim sem causa. Eu pago do meu amor. São meus adversários, mas eu faço a oração. Dai-me o mal pelo bem e odeia pelo meu amor. Pois acima dele o ímpio é Satanás, que esteja à sua direita. Quando for julgado na sala e condenado em pecado, se não torne a sua oração. São poucos os seus dias. Outros tome o seu ofício, seja órfão os seus filhos e viúva sua mulher. Seja vagabundo e mendigo seus filhos, e busque seu pão longe das suas habitações assoladas. Lance o credor, e não de todo quanto tenho. Despoja os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que compadeça dele, nem haja quem veleja os seus órfãos. Desapareça a sua prosperidade e o seu nome seja apagado na segunda geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais e não se apega ao pecado da sua mãe. Antes esteja sempre perante o Senhor, para que faça e desapareça a sua memória da terra. Porque se não lembrou de usar de misericórdia, antes porque seguiu varão aflitos e necessitado, como também quebrantado de coração para matar. Visto que armou maldição, ela não sobrevenha, pois o que não esteja na bênção, ela afasta dele. Assim como se vestiu de maldade, como de um vestido, assim penetra ela nas suas entranhas, como água em seus ossos e como azeite. Seja para ele como um vestido que cobre, como um cinto que cinge sempre. Seja este para parte do Senhor, galardão do meu contrário, dos que falam mal contra mim. Mas tu, ó Senhor, é comigo por amor do teu nome, porque a sua misericórdia é boa. Livra-me, porque estou aflito e necessitado. Dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que vou como sombra que declina seu secundário, como gafanhoto. De jejuar estou enfraquecido, os meus joelhos, a minha carne emagrece, e ando e ainda lhe sirvo de opróbrio. Quando me contempla, move a cabeça, glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus, glorificado, exaltado é o teu nome. E ainda lhe sirva de opróbrio, quando me componho, moves a cabeça, ajunta-me, ó Senhor Deus, os meu, e salva-me segundo a tua misericórdia, para que saiba que nisto está a tua mão, que tu, ó Senhor, fizeste, amaldiçoe eles, mas abençoa tu, levanta-te a mão e fique confundido, alegra-se o teu servo, vista-se os meus adversários de vergonha, cubra a sua própria confusão como uma capa. Louvai grandemente ao Senhor com a misericórdia da minha boca. Louvarei entre multidões, pois se porá direito do pobre por livrar dos que condena a sua alma. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. Nós lemos aqui o Salmo 9, aonde o salmista está falando, né? O salmista Davi, ele está aqui falando a respeito das pessoas que fazem o mal, né? Tanto bem que a pessoa faz e é retribuído com mal, porque tem pessoas que assim, ela de si próprio, ela é mal, até mesmo diz na palavra do Senhor, né, que o homem de si mesmo ele é mal, não é bom, porque ele tem uma natureza pecaminosa, porque por mais que
ele receba o bem, ele quer estar sempre retribuindo com o mal. E quando vê a pessoa que tem amor, que tem o brilho de Deus nela, aí que ela é perseguida. Quanto mais a pessoa serve a Deus, quanto mais ela tem o brilho do Senhor, quanto mais ela quer fazer o bem, ela é perseguida. Calúnias são levantadas e as pessoas têm ódio, as pessoas odeiam. As pessoas odeiam porque ela quer ser o que a pessoa é. Ela não quer ter o que a pessoa tem, ela quer ser o que a pessoa é. E a inveja, a palavra do Senhor diz que aprodece os ossos. E tem pessoas que ela fica doente. Enquanto ela não toma o lugar daquela pessoa, ela fica doente, ela maquina. Até na cama, no escuro do quarto dela, ela fica pensando, maquinando, pensando naquela pessoa, como que ela vai ser igual àquela pessoa, como que ela vai ser aquela pessoa. Mas ela não pode ser a pessoa, porque nós somos únicos. Deus não nos fez em série. Deus nos fez único, Deus nos fez com suas próprias mãos. As outras coisas todas Deus fez com haja, com a palavra, mas nós ele fez com carinho, ele fez com as mãos. E assim ninguém pode ser nós. As pessoas querem fazer, ela quer ser nós. Ela tem inveja de nós, mas por mais que ela tente, ela não consegue. Mas por trás desta pessoa, como aqui mesmo diz, né, no Salmo, que existe Satanás que está em cima da cabeça dela. Não é o próprio Deus que está em cima da cabeça dela, é o próprio Satanás. Eu me lembro que antes, quando eu frequentava locais, né, de espiritismo e macumbaria, existia um espírito que ele baixava, né, naquela casa, e a esposa daquele homem ficava com um caderno do lado, escrevendo o que aquele homem falava. Ele transmitia em línguas. Satanás ficava acima, o espírito maligno ficava acima da cabeça dele. Se eu não me lembro bem, era a mais de 7 metros acima da cabeça dele, para que diz que ele não suportaria o peso daquele espírito sobre o corpo dele. E ele ficava acima e ele ficava falando com a esposa e a esposa escrevia e transmitia para a pessoa que estava do lado. Isso existe no mundo espiritual, no mundo oculto. E as pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, ela brinca com a vida espiritual dela. Não brinque com a sua vida espiritual, porque Satanás não brinca de ser diabo. A palavra do Senhor diz que ele fala que ele viu Satanás cair como um raio na terra. E com ele veio a terça parte dos anjos que estavam acompanhando ele. Tem pessoas que ela brinca com a vida espiritual. A palavra do Senhor diz que aquele que brinca com Deus morre. Mas morre tanto literalmente como também espiritualmente. Porque tem pessoas que acham que não existe, que Satanás não existe. Deus existe e Satanás também existe. E Satanás ele está querendo levar a maior parte de almas junto com ele, porque ele já é condenado, ele já está condenado. Ele não é condenado, ele já está condenado, ele não vai ser, ele já está. E para ele não tem mais salvação. Para o ser humano, até no último suspiro, ele pode se arrepender. Satanás, que é o Lúcifer, ele não pode mais se arrepender. Ele morava lá na glória com Deus. E ele era um anjo de luz. Ele era cheio de pompa. Onde ele passava, as luzes reluziam. Então, ele se achou. O orgulho dele foi tanto que ele achou que ele poderia, né, ir fazer um trono acima do de Deus. E Deus, conhecendo todas as coisas, travou uma luta lá no céu. Então, os anjos e os arcanjos vieram, travaram a luta com Satanás, com Lúcifer, que antes ele era Lúcifer, que significa cheio de luz, lá no céu. E houve essa batalha lá, houve essa briga, e os anjos do Senhor ganhou e lançou ele de lá para cá. Ele não desceu, ele foi lançado, ele foi jogado na terra. E a terra ficou sem forma e ela era vazia. Foi quando ele foi lançado. Aqui abriu-se uma cratera quando ele caiu. E esses demônios estão aqui juntamente com ele, fazendo atrocidade e fazendo a vontade das pessoas que querem, pessoas que buscam ele. Ele não tem nada. Ele tem força até o momento que Deus permite, mas ele não tem poder. Ele faz muitas coisas, ele faz muitas imitações, mas imitação, a cópia, a xerox, não é original. Em lugar nenhum é aceito a cópia.
Ele não em órgão nenhum é aceito a Xerox. Primeiro você tem que apresentar a original. Ele não tem a original para apresentar, porque a original é Jesus. O original é Jesus Cristo, que é o único que pode nos socorrer, nos salvar e nos libertar. Então, eu convido a você a buscar a presença do Senhor. Nós estamos lendo os Salmos ultimamente. Hoje nós estamos no Salmo 9, que nós gravamos ontem, mas tinha direitos autorais, então eu tive que apagar. Eu não vi que tinha o direito autorais no vídeo que eu uso e tive que apagar. Alguns salmos aqui eu apaguei, mas eu vou voltar a regravar novamente, porque já gravei do 1 até o 112, já está gravado. Mas muitas pessoas elas não querem ouvir o salmo. Nós observamos que nós, quando falamos de outro assunto, tem muitas visualizações. Às vezes tem 1.000, tem 800, tem 500, tem 200 visualizações. Mas quando é o salmo, poucas pessoas visualizam. Quando vê escrito salmo, e aí é um grande erro da pessoa. Porque o salmo, ele orienta você a falar com Deus. Os salmos, ele é rico de sabedoria, para que você venha saber falar com Deus, buscar a presença do Senhor. Tem muitos salmos aqui, salmos de livramento, salmo de fortalecimento, salmo que vem trazer prosperidade, salmos que vem trazer libertação, salmo de cura, salmo de todas as maneiras aqui para o próprio bem, para o fortalecimento da pessoa. As pessoas não costumam gostar nem de Salmos e nem de Apocalipse. É um dos livros mais, todos são importantes, mas um dos livros mais importantes é o livro de Apocalipse e o livro de Salmos. E quase ninguém quer ouvir, né? Quer ouvir cantares de Salomão, quer ouvir coisas que venha exaltar o ego dele. Mas a Bíblia, ela é composta de muitas coisas, de sabedoria. A Bíblia inteira é composta de sabedoria. Cada um tem uma maneira de falar. Paulo falava de uma maneira que muitas pessoas tinham entendimento. Paulo ele era militar, então ele usava sempre uma linguagem militar, né? Como usar o capacete da paz, calçar os pés com a couraça da justiça. Então ele sempre usava mensagens militares. Então, muitas pessoas entendem assim a mensagem de Paulo. João, em Apocalipse, ele mostrou a visão quando ele estava lá na ilha de Pátima. Então, algumas pessoas entendem, outras não entendem. Apocalipse vai acontecer. E nós temos que estar buscando ao Senhor. Não importa se é Salmo, se é Mateus, se é João. Não importa o que estamos lendo, mas nós temos que buscar a se interessar pela Bíblia inteira. Eu sou irmã Del Matos, eu oro todos os dias pela manhã e no finalzinho da tarde. E eu gostaria que você deixasse aqui um comentário. Qual tema que vocês querem que nós venhamos falar aqui no canal? Às vezes tem algo que você quer, alguma pergunta ou algum livro que você não entendeu, que nós vamos dar um parecer de acordo com o que o Espírito Santo nos falar. Eu te convido a orar e após você ouvir essa mensagem, curta, comente e compartilhe. Maravilhoso Deus e soberano, toda honra e glória seja dada para ti, amado. Eu entrego este canal nas tuas mãos, eu entrego tudo e todos, Pai, e abençoa. Aonde essa oração chegar, no Brasil ou fora do Brasil, eu sei que o Senhor é o mesmo, o Senhor cura, salva e liberta. Entra nos presídios, nas delegacias, nas empresas, nos automóveis, onde essa pessoa estiver ouvindo. Pai, todos que me pedem oração, eu entrego nas tuas mãos. E esses que vão entrar hoje pela primeira vez, que já fique debaixo da nossa cobertura espiritual, não só eles, mas os familiares deles. Que o Senhor venha abençoar grandemente. Os dizimistas e ofertantes dessa obra eu entrego nas tuas mãos, na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz. Não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Não se esqueça de, antes de sair, se inscrever e faça seus comentários. E antes de sair, você não se esqueça de dar o seu like, porque assim o YouTube irá entender que o conteúdo bom pode repassar para outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Amo vocês em Cristo Jesus.